vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Essa é a palavra que Jesus direciona ali para dois irmãos ali, que é Simão Pedro e André, que estavam ao barco ali. E o texto de Mateus, ele é bem sucinto. Se nós olharmos para Lucas, ele dá um detalhamento ao momento em que Jesus chama Pedro e André, os seus irmãos ali. Mas como nós estamos tratando aqui esses vídeos das palavras de Jesus, registrada pelo evangelista Mateus, esse é mais um vídeo. Nós temos outros vídeos desde o capítulo 3, ao qual Jesus ele começa ali pelo registro de Mateus, né? Jesus começa a falar algumas coisas, e aí eu vou discorrer aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 28, as palavras de Jesus. E chegamos aqui, Jesus falando ali para esses dois irmãos que estavam ao barco ali: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. O texto, assim, na íntegra, né, Mateus capítulo 19, capítulo 4, versículo 19, nos diz assim: e disse ele, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E se nós olharmos aqui o versículo anterior, versículo 18 e o 19, fica assim, ó: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui está o convite de Jesus para aqueles irmãos, André e Simão Pedro, para que eles começassem a andar com Cristo ali. Cristo começa aqui o seu ministério de ensino, né? Porque ele começa a chamar aí os seus discípulos, né? E aí começa o percurso aí que nós vemos transcorrendo ali, descrito por Mateus, né? O que nós vamos estar olhando do capítulo 3, começa ali Jesus, as falas de Jesus, até o capítulo 28, Jesus chama os discípulos, então, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus começa aqui o discipulado, então, com Pedro e André, o seu irmão. Logo à frente, diz o texto, que Jesus continua a caminhar na Galileia ali, e encontra mais dois irmãos, que é João e Tiago. Se nós olharmos o texto aqui, ó, capítulo 4, versículo 21 e 22, fala assim, ó: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Aí vem o convite novamente de Cristo, né, para que eles viessem também junto. Já estava Pedro e André, para que fizesse parte aí do grupo, né? Jesus então começa aqui já com os 4 primeiros discípulos. E o texto diz: e chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então eles estavam ali trabalhando com o seu pai, e diz o texto aqui que após Jesus ter chamado os dois, eles largam o barco, deixam seu pai e começa aí percorrer com Jesus, aí começando o ministério de Jesus e os seus discípulos, e que mais à frente será crescido aí com mais 8 discípulos aí, totalizando os 12, tá? Então aqui nós temos o que? Registrado nesse texto, os primeiros discípulos, os primeiros 4 discípulos, chamado aí por Jesus para que começasse ali, né, iniciasse ali a caminhada com ele, que ele os transformaria em pescadores de homens. Já que eles eram pescadores, Jesus ele usa aquilo que eles têm ali como ofício, e com certeza eles conheciam bem, né? Então Jesus ele usa essa forma para os chamar, exemplificando que a partir de então aquilo que eles iam fazer juntamente com Jesus era semelhante a uma pesca, algo que eles estavam habituados já, porém, né, já não pescaria mais peixes, mas sim homens, tá? E aqui então nós temos relacionado aí também, né, nesse início, a chamada de Jesus desses irmãos, né? Primeiro ele vai até Pedro junto com seu irmão André, e depois vai até João juntamente com o seu irmão Tiago. E dentre esses 4 aqui, nós vemos na trajetória, na caminhada de Jesus, destacando-se aí esses três que foram chamados primeiros, né? Nós temos então mais à frente, quando nós olharmos para o Evangelho de Mateus, nós olhamos aí e vemos destacados esses 3,
que é Pedro, Tiago e João. É usual até na igreja, às vezes a gente ouvia essa forma, né? Quem é que foi na igreja? E quando o número era reduzido, aí usava-se esse termo, apenas Pedro, Tiago e João. Então é isso, tá? Jesus, ele começa o seu ministério aqui. Se olharmos ao capítulo 3, adentrando ao capítulo 4 aqui, Jesus é levado ao deserto, ali ele é tentado, ele vence Satanás, e aqui ele começa então o seu ministério trazendo os discípulos agora para estar junto com ele. E o propósito então de Jesus aqui, a chamada que ele faz para os discípulos é isso: vinde após mim, ou seja, venha caminhar comigo, venha aprender comigo, que eu vos farei pescadores de homens. Deus abençoe vocês. E o próximo vídeo estarei falando as próximas falas de Jesus. Estamos apenas no capítulo 4, diz que transcorreremos aí até o capítulo de número 28, então virão outros vídeos ressaltando aí, dando ênfase à palavra que Jesus ele professa e que foi registrada por Mateus.